Capítulo 1155, Pílula do Mundo Ilimitado. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim, um sucessor do governante da Terra Santa do verdadeiro Marcial, o Lorde Absoluto verdadeiro Marcial. Que tipo de grande honra era essa? Eles poderiam desfrutar diretamente dos recursos mais preciosos da Terra Santa do verdadeiro Marcial. É claro que, mesmo se alguém pudesse se tornar o sucessor do Lorde Absoluto verdadeiro Marcial, as chances de se tornar o Lorde Absoluto no futuro ainda eram incomparavelmente pequenas. De fato, existiram muitos sucessores do Lorde Absoluto verdadeiro Marcial. Afinal, o Lorde Absoluto verdadeiro Marcial já havia vivido por milhões de anos. Nesses milhões de anos, mesmo que houvesse apenas um único sucessor escolhido a cada dezenas de milhares de anos, ainda haveria mais de uma centena deles. Nesse grupo de sucessores, já era extraordinário se um Lorde Absoluto pudesse crescer entre eles. Se um grande Lorde Absoluto pudesse nascer, seria uma ocasião festiva celebrada em toda a Terra Santa. Mas as chances de isso acontecer não eram muito grandes. Mesmo assim, para o Lorde Absoluto verdadeiro Marcial, prometer uma única chance de se tornar um sucessor já era uma grande chance de sorte para esses juniores. Desde que fossem criados como sucessores, suas realizações futuras não seriam pequenas. Eles poderiam entrar nos mais altos escalões da Terra Santa do verdadeiro Marcial e se tornar um personagem no nível de pico do Reino Lorde Sagrado. Não era apenas o Lorde Absoluto da Terra Santa do verdadeiro Marcial que estava fazendo tal promessa, mas os Lordes Absolutos das muitas outras Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto também estavam prometendo grandes recompensas. Uma vez que uma pessoa ficasse entre os 1000 melhores ou mesmo entre os 10.000 melhores, não apenas obteriam as recompensas de um império, mas também obteriam recompensas do líder de sua seita ou família. Isto foi simplesmente ascender ao céu em um único salto. 3 dias depois, a lista detalhada de recompensas para o encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses foi entregue a todas as principais organizações de inteligência. Apesar de terem publicado essa lista em quantidades quase infinitas, ela ainda ficou muito aquém da demanda. O encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses recompensaria um total de 18.000 artistas marciais. Fora dos 3.000 melhores, alguém só receberia um prêmio de participação simbólico. A recompensa por isso era de 10 milhões de pedras solares violetas e uma medalha de cristal solar violeta. Entre os 903.000 melhores, a recompensa era de 20 milhões de pedras solares violetas e uma medalha correspondente à sua classificação. Acima disso, havia 50 milhões de pedras solares violetas. Além disso, havia também muitos outros tipos de recompensas, como artefatos espirituais, pílulas, métodos de cultivo e assim por diante. As recompensas mais atraentes estavam nas 10 melhores posições. Do 10º ao 6º lugar, a recompensa era de 30 bilhões de pedras solares violetas. Do 5º ao 4º, a recompensa era de 100 bilhões de pedras solares violetas. Do 3º ao 2º, a recompensa foi de 300 bilhões de pedras solares violetas. E a recompensa em primeiro lugar era de 500 bilhões de pedras solares violetas. Se alguém pudesse obter o primeiro lugar, isso equivalia a ganhar a riqueza atual de Li Ming. Mas esse enorme número de pedras solares violetas só poderia ser considerado uma pequena recompensa. O que mais chamava a atenção era que os discípulos gênios classificados entre os 10 melhores poderiam entrar no Palácio Celestial do Vasto Universo, a influência estabelecida pelo Império Vasto Universo, e aceitar a orientação do principal discípulo do Império Vasto Universo. Os 3 primeiros poderiam obter a chance de entender um poder divino transcendente. Do 4º ao 10º lugar, pode-se entrar no Palácio Celestial do Vasto Universo e optar por estudar qualquer técnica superior abaixo de um poder divino transcendente. Esses tipos de técnicas de ponta foram criados pessoalmente pelo Império Vasto Universo. Embora elas não fossem tão maravilhosas quanto um incrível poder divino transcendente, elas ainda eram muito superiores às artes marciais de um grande Lorde Absoluto. Elas superavam a herança de uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto. Orientação do principal discípulo do Império Vasto Universo. Li Ming pensou profundamente, mas ele não sabia como era o cultivo do principal discípulo do Império Vasto Universo.
Parecia que mesmo se obtivesse o primeiro lugar no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, ainda era impossível obter a orientação pessoal de um personagem do Reino Imperial. Mu Qianshui adivinhou os pensamentos de Li Ming e disse: Li Ming, o principal discípulo de um império, já atingiu um nível de força complicada de se imaginar. Embora eles não sejam os grandes lordes absolutos, a verdade é que os principais subalternos de um império superam a maioria dos grandes lordes absolutos em status e força. Pense nisso, eles vêm de uma influência com o poder de um império e alguns deles podem até ser descendentes de um império. O talento que eles herdaram de seus pais é simplesmente inacreditável e o que eles estudam são os poderes divinos transcendentes. Não há necessidade de mencionar também os recursos dos quais eles podem desfrutar. Todos esses personagens têm uma base inicial muito maior do que até mesmo um grande lorde absoluto. Há muitos grandes lordes absolutos que não têm a chance de estudar um poder divino transcendente. Embora um império pudesse não ser capaz de criar seu próprio poder divino transcendente, todo império ainda possuía o seu próprio. Isso porque eles não criavam os seus próprios, mas obtinham-nos de textos antigos e outros legados do passado. Quanto a personagens extremos, como o Império Primordial ou o Império Selo Divino, que foram capazes de criar seu próprio poder divino transcendente, eles eram indivíduos verdadeiramente notáveis. Entre todos os impérios. Quanto aos lordes absolutos, a maioria deles não tinha um poder divino transcendente. De fato, já era incrível se um grande lorde absoluto possuísse um poder divino transcendente incompleto. Além disso, um império pode viver por dezenas de milhões ou até centenas de milhões de anos. Na Terra Santa que eles se estabelecem, imagino que a maioria dos discípulos nem viu o império. Quanto ao encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, embora seja uma reunião de todos os jovens gênios no Reino dos Deuses, ainda é algo que ocorre a cada vários milhares de anos. Comparado com a longa vida de um império, isso é muito pouco tempo. Como Li Ming pensou nisso, ele também entendeu de uma forma mais detalhada o quão alto era o status de um império. Para eles, até uma potência do Reino Lorde Sagrado não era nada mais que uma formiga. O principal discípulo de um império também era uma pessoa extraordinária. Até mesmo um grande lorde absoluto tinha que cumprimentá-los educadamente e tratá-los com o maior respeito. Li Ming, você não precisa pensar em um império te guiando, ou até mesmo seu principal discípulo te guiando. Para o atual você, eles são uma existência que você ainda não pode se aproximar. O que você precisa fazer agora é aumentar sua força ao máximo possível e se classificar entre os 10 melhores no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Se possível, você precisa ficar entre os 3 primeiros colocados e obter um poder divino transcendente. Ainda faltam 3 meses. Se eu criar um encantamento temporal para você, então você pode entrar de forma definitiva do nível inicial do Reino Mar Divino e até mesmo alcançar o auge desse nível. Mas um cultivo mais elevado é impossível. As leis dentro de um encantamento temporal são distorcidas e meditar dentro delas por muito tempo é uma perda de tempo. Enquanto Mu Qianshui falava, Li Ming assentiu. Ao avançar para a destruição da vida, ele impiedosamente suprimiu seu cultivo até o limite. Isso permitiu que ele completasse uma nuvem de energia de origem de 99 milhas e alcançasse as 33 elevações ao céu quando ele avançou para as 9 mortes. Mas isso também fez com que a velocidade do seu cultivo fosse muito mais lenta do que a de outros gênios. Quando Li Ming estava no continente da queda do céu, até mesmo aqueles como Yang Yun avançaram ao Reino Mar Divino com seus 40 anos. E agora, Li Ming tinha pouco mais de 30 anos, mas ainda estava na 9ª etapa da destruição da vida. Se seu cultivo era muito baixo e ele ainda era tão jovem, logo ele definitivamente estaria em desvantagem neste encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Assim como Li Ming estava se preparando para procurar um lugar e estabelecer a área onde seria colocado o encantamento temporal para que pudesse treinar, mas neste momento, uma chama se acendeu na frente dele. Era a luz de um talismã transmissor de som. A voz de Jiang Yu soou imediatamente em seus ouvidos. Irmão Lin, daqui a 3 dias a cidade imperial e memorial realizará um grande leilão que abrangerá toda a cidade imperial.
As associações comerciais levarão itens raros para vender, e muitos desses tesouros serão extremamente adequados para jovens de elite como nós. Existirão muitos tesouros que poderão aumentar a força de alguém, como pílulas, armas, materiais celestiais e tantas outras coisas. Irmão Lin, você definitivamente não pode perder isso. A transmissão de som de verdadeira essência da Jiangyu fez com que o coração de Lin Ming se agitasse. Leilão da cidade imperial. Era isso. Como existiu competição após competição recentemente, um grande número de jovens de elites se reuniu na cidade imperial e memorial. E todos esses jovens de elite vieram de influentes seitas, famílias marciais ou até mesmo eram discípulos secretos de especialistas supremos ocultos. Todos eles eram soberbamente ricos. E agora, uma vez que o encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses seria realizado em breve, nesta situação em que cada espada precisava ser afiada ao extremo, o tempo se tornará o fator mais importante de todos. Esses gêmeos precisariam melhorar sua própria força o mais rápido possível. Como um dos lugares mais movimentados e mais animados do Reino dos Deuses, como poderia a cidade imperial e memorial perder uma chance tão grande de fazer negócios? Este leilão estava deliberadamente destinado a esses jovens de elite. O fervor acalorado com que esses jovens lutariam por esses tesouros poderia ser imaginado. Haviam muitos tesouros raros que poderiam aumentar muito a força de alguém e fazer com que incontáveis jovens gênios lutassem por eles. E entre essas grandes influências, haviam muitos discípulos diretos e descendentes que teriam recebido muito capital para obter os melhores resultados no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Na pior das hipóteses, eles poderiam ir um pouquinho mais alto e ser mais moderados. Leilão da cidade imperial, eu me pergunto o que meus 500 bilhões de pedras solares violetas poderão comprar. Lin Ming respirou fundo. Ele sabia que 500 bilhões de pedras solares violetas eram uma grande riqueza, mas se essas grandes seitas e famílias realmente dessem todo o seu capital, isso na realidade não seria suficiente. Quer se tratasse de Ilha Serena ou da Terra Sagrada das Plumas Verdes, 99% do seu capital estava em ativos fixos que não podiam ser facilmente transferidos. Por exemplo, palácios imortais, formações de matriz, artefatos espirituais, jardins medicinais, todo tipo de materiais celestiais e assim por diante. Essas influências não tinham muito capital líquido. Por exemplo, considerando a Ilha Serena como exemplo, o Palácio Sereno que Mushu Itian havia deixado para trás representava de 80 a 90% do capital da seita inteira. Se essas influências quisessem vender esses ativos fixos por pedras solares violetas e pílulas solares carmesins, elas seriam capazes de reunir uma quantidade monumental de capital em um período relativamente curto de tempo. Além disso, antes que a Terra Sagrada das Plumas Verdes tivesse sido destruída no passado, Mu Qianshui tinha apenas levado consigo uma pequena porção do capital dela e a maior parte era da própria coleção de Mu Qianshui, para começo de história. Se estas 500 bilhões fossem comparadas com o capital total da Terra Sagrada das Plumas Verdes no passado, seria simplesmente uma gota de água em um vasto oceano. Se Lin Ming realmente queria lutar em um leilão com esses gênios das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto, 500 bilhões estavam longe de ser suficientes. Era preciso saber que, na feira comercial de antes, Yue Tian havia retirado algumas centenas de milhões e isso foi apenas casualmente. Se Yue Tian tivesse tido tempo para trocar todos os seus ativos em moeda líquida pura, ele seria capaz de reunir bilhões em moeda. E Yue Tian era apenas um discípulo de uma forte Terra Santa mais forte. Comparado a influências como a Mansão Marcial Sagrada e outros, ele ainda estava longe. Lin Ming sentiu uma grande pressão sobre ele. Como ele pensava em seus próprios bens, realmente não havia muitas coisas que ele poderia vender. Por exemplo, ele definitivamente não venderia o lança de sangue da Fênix. Havia algumas coisas como as relíquias do osso de dragão que podiam ser vendidas por um bom preço, mas Lin Ming não estava disposto a vender objetos tão preciosos. Além disso, podia causar um distúrbio e trazer problemas para si mesmo se ele as retirasse.
Enquanto Li Ming estava pensando, ele pegou um talismã transmissor de som e enviou-o para Jiang Guo, perguntando se ele poderia pegar emprestado algum capital dele. Claro, isso foi apenas uma questão impensada. Ele não esperava pedir muito emprestado de Jiang Guo. A família de Jiang Guo não era uma grande influência para começo de história e ele também era em uma longa linha de potenciais sucessores. Entre esses sucessores, ele não tinha o status mais alto e a riqueza que ele tinha era limitada. No entanto, o que surpreendeu Li Ming foi que Jiang o convidou para uma divisão de sua família para emprestar a Li Ming uma parte de sua riqueza. Notícias do leilão logo se espalharam por toda a cidade imperial e memorial como uma maré imparável. Atualmente, o número de jovens gênios na cidade era medido em unidades de 100 milhões. A explosão no leilão, que aconteceria daqui a 3 dias, poderia ser imaginada. E em apenas meio-dia, outra notícia caiu na cidade como um meteoro. Isso porque, no leilão, haveria uma pílula que se aproximava de uma pílula divina transcendente em questão de qualidade, chamada de Pílula do Mundo Ilimitado. Como o nome sugeria, esta pílula teria benefícios inimagináveis na formação e desenvolvimento do mundo interior de uma potência do Reino Mar Divino. Seu valor superava até mesmo a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao da Ilha Serenã.